3 corpos afogados na represa de Guarapiranga, todos com água salgada nos pulmões. Mas represa é água doce, e quando a da equipe de mergulho desceu para investigar, algo puxou um deles para dentro da fenda. O técnico de IML que descobriu isso me contou o que realmente aconteceu. E na segunda história, uma técnica percebe que vítimas de suicídio não relacionadas têm a mesma marca gelada na nuca. Quando ela investiga, descobre que ela é a próxima. 2 histórias reais de quem trabalha com morte e descobriu que tem coisas piores do que morrer. Primeiro relato: corpo 347, vítima de afogamento, homem, 32 anos. Encontrado na represa de Guarapiranga. Pulmões cheios d'água. Padrão típico. Autópsia de rotina. Era para ser simples. Até eu abrir o estômago dele e encontrar algas marinhas. Algas que só existem no oceano. A 300 quilômetros dali. E a água nos pulmões. Salgada. Represa é água doce. Sempre foi. Mas aquele homem se afogou em água do mar. Dentro de uma represa de água doce. E isso foi só o começo. Porque depois dele, vieram mais 3. Todos afogados na represa. Todos com água salgada nos pulmões. Todos com algas do oceano. E quando eu finalmente descobri o que estava acontecendo, já era tarde demais. Para eles. E quase para mim. Trabalho como técnico de necrópsia no IML da Zona Sul há 9 anos. Meu trabalho é preparar corpos para autópsia, auxiliar o legista, coletar amostras. Naquela segunda-feira de março, 14 horas, chegou Rafael Augusto dos Santos. Ficha dizia afogamento na Guarapiranga, comum. Fins de semana sempre tem alguém que bebe demais e resolve entrar na água. Coloquei o corpo na mesa. O médico legista, Dr. Carvalho, chegou 10 minutos depois. 40 anos de carreira. Se tinha algo estranho, ele identificava. Iniciamos a autópsia. Abertura padrão. Os pulmões estavam encharcados, como esperado. Dr. Carvalho drenou o líquido, pegou uma amostra, levou até a luz, cheirou, parou. Isso não é água doce, ele disse. Olhei sem entender. Ele me passou o frasco. Cheirei. Tinha cheiro salgado. Marinho. Mas ele se afogou na represa, eu disse. Dr. Carvalho não respondeu. Continuou a autópsia, mas agora diferente, mais tenso, mais atento. Quando abrimos o estômago, ele parou de novo. Dentro tinha algo verde escuro. Algas. Mas não eram algas de água doce. A textura era grossa, resistente. Ele pegou-lhe uma pinça, examinou. Essas são algas marinhas. Sargassum. Só cresce em água salgada, no oceano. Fiquei olhando aquilo tentando entender. Talvez ele tenha comido antes. Algo com alga? Dr. Carvalho balançou a cabeça. Olha a quantidade. Essas algas estão frescas. Foram ingeridas durante o afogamento. Esse homem se afogou em água salgada. Não tem outra explicação. Terminamos em silêncio. Coletamos as amostras. Mandamos para o laboratório. No laudo, Dr. Carvalho descreveu tudo. Solicitou análise detalhada. Arquivamos. Mas aquilo não saiu da minha cabeça. Água do mar. Dentro de uma represa. Não fazia sentido. 3 dias depois, chegou outro corpo. Lucas Mendes, 28 anos. Afogamento. Represa de Guarapiranga. Quando vi a ficha, senti o estômago apertar. Mesma represa, mesmo tipo de morte. Preparei o corpo, avisei Dr. Carvalho. Ele chegou correndo, também notou. Iniciamos rápido, abri o tórax, pulmões encharcados. Dr. Carvalho drenou, cheirou, olhou para mim. Não precisou falar. Água salgada de novo. Abrimos o estômago, mesmas algas. Sargassum. Dr. Carvalho ficou parado olhando aquilo. 2 corpos. Mesma represa, mesma impossibilidade. Tem algo muito errado acontecendo. Ele pegou o telefone, ligou para o delegado. Explicou tudo.
Pediu investigação no local. Queria que checassem a água da represa onde os corpos foram encontrados. Talvez alguma contaminação, algum despejo, alguma explicação. No dia seguinte, chegaram os resultados do laboratório. Água dos pulmões de ambas as vítimas. Salinidade de 35 partes por 1000. Salinidade oceânica. Água do mar. As algas confirmadas como espécie comum no litoral de São Paulo, encontrada entre Guarujá e Ubatuba, 300 quilômetros da represa. E o laudo da água coletada na represa, água doce, salinidade 0, sem algas marinhas, nenhuma anomalia. A água era normal. Então, como 2 homens se afogaram em água do mar, dentro de uma represa de água doce. Segunda-feira seguinte chegou o 3º corpo. Marina Silva, 34 anos. Afogamento. Guarapiranga. 3ª vítima em menos de 2 semanas. Dr. Carvalho me ligou de madrugada. Quando chegar, você checa sozinho primeiro. Quero saber se é o mesmo padrão. O corpo chegou às 7. Preparei, abri o tórax, drenei os pulmões. Água salgada, abri o estômago, algas marinhas. Liguei para o Dr. Carvalho. É o mesmo. Foi tudo o que eu disse. Ele chegou meia hora depois com 2 investigadores da polícia. Fizemos a autópsia na frente deles. Mostramos cada achado. Os investigadores assistiram sem acreditar. Um deles, Rocha, perguntou: e se alguém está afogando no mar e jogando na represa depois? Dr. Carvalho explicou: tempo de morte, temperatura do corpo, livor mortis, rigor mortis. Tudo indica que eles morreram exatamente onde foram encontrados. Não tem janela para transporte. Rocha ficou sem resposta. Saiu com os outros investigadores. Iam verificar os outros corpos encontrados na represa nos últimos anos. Ver se tinha mais casos assim. 2 horas depois, Rocha ligou. Tem mais, muito mais. Ele tinha acessado os registros antigos. Encontrou uma senhora de 80 anos, Dona Benedita. Irmão dela tinha morrido afogado na Guarapiranga em 1974. Ela se lembrava. Disse que na época o médico tinha comentado algo estranho. Um cheiro nos pulmões. Investigador Rocha pediu o nome completo. José Carlos Ferreira. Procurei nos arquivos do IML. Levei 3 horas. Achei. Ficha amarelada, 1974. Causa da morte: afogamento. Local: represa de Guarapiranga. Observações: odor salino incomum nos pulmões. Possível contaminação externa. Mostrei para o Dr. Carvalho. Ele leu 3 vezes. Isso está acontecendo há 50 anos e ninguém conectou. Pegamos os registros. Voltamos 5 décadas. Encontramos mais 7 casos. Todos afogamentos na mesma região. Todos com observações similares. Cheiro incomum. Odor de sal. Resíduos não identificados. Intervalos irregulares. Às vezes anos sem nada. Depois 2 ou 3 seguidos. Mas sempre na mesma área. Sempre o mesmo padrão. Levamos para o investigador Rocha. Ele organizou operação, equipe de mergulho, equipamento de análise, câmeras subaquáticas. Iam investigar o fundo da represa. Queriam saber se tinha algo lá, alguma fenda, alguma conexão com o oceano. Por mais impossível que parecesse, eu pedi para ir. Dr. Carvalho também. Queriam nossa perspectiva no local. Chegamos numa quarta de manhã. 6 mergulhadores, 3 investigadores, eu, Dr. Carvalho, 2 biólogos marinhos da USP. A água estava calma, espelhada, parecia normal. Os mergulhadores entraram às 9 horas. Levavam medidores de salinidade, coletores, câmeras. Desceriam até o fundo, 12 metros. Fariam varredura completa. Ficamos na margem, rádio ligado. Primeiros 20 minutos, tudo normal. Água doce, fundo lodoso, típico. Nada incomum. Então a voz do líder, Carlos, mudou. Temos algo aqui. Mudança de temperatura. Brusca. De 22 para 16 graus em 2 metros. E tem uma corrente. Não devia ter corrente.
Água tá parada na superfície. Silêncio. Depois, vou coletar a amostra. 30 segundos. Sua voz voltou. Salinidade aumentou. Marca 28 partes por 1000. Isso é água salobra, quase salgada. Todos se entreolharam. O biólogo pegou o rádio. Carlos, verifica de novo. Pode ser erro. Carlos respondeu. Já verifiquei 3 vezes. A leitura é precisa. Tem água salgada aqui. E tem uma abertura. Na rocha. Uma fenda. A corrente vem de dentro. Investigador Rocha deu ordem. Não entre nessa fenda. Volte para a superfície. Carlos confirmou. Entendido. Estamos subindo. Mas outro mergulhador, André, falou. Carlos, olha isso. Tem algo dentro da fenda. Algo se movendo. Rocha repetiu mais alto. Subam agora. Todos. Carlos respondeu. Já estamos subindo. André, vem. Mas André não respondeu. André? Silêncio. Carlos xingou. Ele entrou na fenda. Na superfície, ficamos em pé. Rocha gritou. Carlos, situação. Carlos, voz apressada. Vou buscar ele. A gente só ouvia. Respiração pesada. Bolhas. Entrei na fenda. Visibilidade 0. André? Pausa longa. Então ouvimos. Um som. Não era Carlos. Não era André. Era água. Mas não água normal. Água turbulenta. Como ondas do mar. E por baixo, outro som. Grave. Como um zumbido. Ou canto. Ou muitas vozes. Carlos gritou. Puta merda, saindo. Respiração desesperada. Vimos os primeiros emergirem. 2, 3, 4. Gritando. Puxem ele. Carlos surgiu segurando André. André inconsciente. Puxamos eles. André não respirava. Iniciei RCP. 30 compressões. 2 ventilações. Repetir. Dr. Carvalho checou o pulso. Sem pulso, continua. 2 minutos. 3. André tossiu. Vomitou água. Voltou. Abriu os olhos. Tentou falar. Só tossia. Oxigênio nele. Carlos estava na margem, tremendo. Rocha ajoelhou. O que você viu? Carlos respirou fundo. A fenda vai fundo, muito fundo. E tem água salgada. Muita. Corrente forte. E algas. Algas marinhas. Como se fosse mar. Parou. E tem mais. Formas na água. Sombras. Se movendo. Vi André sendo puxado. Algo puxou ele. Rocha olhou para os outros. Alguém mais viu? Todos confirmaram. Sombras. André sendo puxado. Um disse. Parecia gente, mas se movia errado. Outro. Ouvi vozes. Abafadas. Debaixo d'água. André tinha se recuperado. Voz rouca. Eles me agarraram. Muitos. Mãos. Puxando para baixo. Para dentro da fenda. Tentei me soltar. Era forte demais. E eu vi corpos. Lá embaixo. Boiando. Presos. Balançando. Olhos abertos. Olhando para mim. A operação foi encerrada. Área isolada. Proibição de mergulho. Rocha chamou mais autoridades. Bombeiros. Geólogos. Oceanógrafos. Queriam entender aquela fenda. De onde vinha aquela água. Como era possível conexão com o oceano 300 quilômetros terra adentro. Estudos foram feitos. Teorias surgiram. Geólogos falaram de aquíferos antigos. Bolsões de água salgada preservados. Mas nada explicava a corrente. A temperatura. E principalmente, as sombras, as formas, as mãos. O caso nunca foi resolvido. Laudo final. Afogamento em água salgada. Origem indeterminada. A área foi interditada. Placas colocadas. Proibido nadar. Correntes perigosas. Mas não dizem a verdade. Não falam da fenda, da água do mar, das coisas que vivem dentro. Eu continuo no IML. 9 anos viraram 10. Mas toda vez que chega corpo de afogamento da Guarapiranga, eu verifico. Cheiro a água. Procuro algas. E até hoje, de vez em quando, tem. Um caso aqui, outro ali. Sempre a mesma impossibilidade. Tem algo na represa. Algo que não deveria estar ali. Algo que veio do mar, ou que traz o mar junto. E às vezes, quando as condições são certas, quando alguém nada no lugar errado, na hora errada,
Esse algo puxa eles para baixo, pro lugar onde a água doce vira salgada, onde a represa vira oceano, onde tem coisas esperando. Coisas que afogam você, não só na água, mas em algo mais profundo, mais antigo, que veio de um tempo em que tudo aqui era mar, e talvez nunca tenha parado de ser. Essa foi a primeira história, mas espera até ouvir a segunda. Uma técnica de IML percebe um padrão que ninguém mais vê e descobre que ela é a próxima vítima. Se você tá curtindo, deixa o like. Bora pra segunda história. Segundo relato, corpo 283. Suicídio por enforcamento. Mulher, 41 anos, encontrada em casa pela filha. Trabalho como técnica de necrópsia no IML há 7 anos. Vi centenas de suicídios. Enforcamento, arma de fogo, overdose, queda. Todos deixam marcas específicas. Você aprende a ler o corpo. Cada lesão conta uma história. Mas aquela mulher tinha algo que não deveria estar lá. Uma marca na nuca, pequena, circular, como uma queimadura de cigarro, só que mais funda, penetrante. E estava fria ao toque, gelada, como se tivesse sido feita com gelo. Achei estranho, mas arquivei. Era só uma marca. Até que vieram outros corpos, todos suicídio, todos com a mesma marca na nuca. E quando finalmente descobri o que aquilo significava, já eram 9 mortos. E eu era a próxima. Trabalho no IML da Zona Leste, turno das 6 às 14. Meu trabalho é preparar corpos para autópsia, auxiliar o legista, documentar lesões. Aquela 2ª de agosto, o corpo 283 chegou às 10 da manhã. Mariana Costa, enforcamento. Filha encontrou pendurada no banheiro, corda no chuveiro. Laudo policial confirmava suicídio. Carta na mesa. Típico. Preparei o corpo. A legista, doutora Lemos, começou o exame. Virou o corpo para verificar o dorso. Parou na nuca. Tem uma lesão aqui. Me aproximei. Marca circular. 4 milímetros de diâmetro. Penetrava 2 milímetros na pele. Bordas definidas. Centro escuro. Doutora Lemos franziu a testa. Queimadura? Toquei com a luva. A pele ao redor da marca estava gelada, mais fria que o resto do corpo. Estranhíssimo. Corpos em temperatura ambiente não têm variação térmica local assim. Comentei. Doutora Lemos mediu com termômetro infravermelho. A marca registrava 8 graus a menos que o resto da pele. Ela fotografou, coletou a amostra do tecido. Vou mandar para análise. Pode ser lesão post-mortem, algo que aconteceu durante o transporte. Possível. Arquivamos. 3 dias depois, quinta-feira, chegou outro corpo. Paulo Henrique, 35 anos. Suicídio por overdose de remédios. Encontrado no apartamento. Preparei para autópsia. Quando virei ele, vi. Mesma marca. Nuca. Circular. 4 milímetros. Gelada. Chamei doutora Lemos imediatamente. Ela veio, viu a marca, ficou em silêncio. Mediu a temperatura. 8 graus abaixo. Exatamente igual. Isso não é coincidência, ela disse. Verificamos todo o corpo procurando outras marcas. Nada. Só aquela na nuca. Doutora Lemos pegou os laudos anteriores. Comparou as fotos. Marcas idênticas. Mesma posição. Mesmo tamanho. Mesma temperatura. Vou ligar para o investigador responsável, ela disse. Tem algo errado nesses suicídios. O investigador Mendes chegou 1 hora depois. Mostrou os casos. Ele examinou as fotos, leu os laudos. Mas não tem conexão entre eles. Mariana morava em Itaquera, Paulo em São Miguel. Não se conheciam. Idades diferentes, perfis diferentes. Doutora Lemos concordou, mas a marca é a mesma. E corpos não desenvolvem lesões idênticas por acaso. Mendes disse que ia verificar os locais das mortes. Procurar alguma ligação, algum objeto que pudesse causar aquela marca. Saiu. Fiquei pensando nisso o dia todo. 2 marcas iguais. Em 2 suicídios não relacionados. No sábado recebi ligação da doutora Lemos. Estava em casa.
mas ligou no meu celular pessoal. Chegou o resultado da análise do tecido da primeira vítima. Você precisa ver. Encontrei com ela no IML 1 hora depois. Ela me mostrou o laudo. O tecido da marca apresentava cristalização celular. As células tinham sido congeladas, rapidamente, a temperaturas abaixo de menos 20 graus. Depois, descongeladas. Isso não é queimadura, ela disse. É congelamento, severo, localizado. Fiquei olhando o laudo, tentando processar. Mas como? Por quê? Doutora Lemos balançou a cabeça. Não sei. Mas isso muda tudo. Não é lesão acidental. Alguém fez isso neles, de propósito. Antes ou depois da morte. Segunda-feira, outro corpo. Júlia Santos, 28 anos. Suicídio por corte nos pulsos. Banheira cheia de água com sangue. Carta explicando depressão. Tudo indicava suicídio. Mas quando virei o corpo, lá estava. A marca. Nuca. 4 milímetros. Gelada. Liguei para a doutora Lemos antes mesmo de começar o exame. Tem outro. Ela chegou com o investigador Mendes. Terceiro corpo. Terceira marca. Ele fotografou tudo. Coletou evidências. Lacrou a cena. Vou reabrir todos esses casos como homicídios. Ele disse. Mendes montou força-tarefa. 3 mortes que pareciam suicídio, mas tinham a mesma marca suspeita. Investigaram conexões. Mariana Costa, 41 anos, professora. Paulo Henrique, 35, motorista de aplicativo. Júlia Santos, 28, enfermeira. Nenhuma conexão óbvia. Bairros diferentes, círculos sociais diferentes, trabalhos diferentes. Mas todos tinham histórico de depressão. Todos faziam terapia. E todos, descobriram depois, frequentavam o mesmo grupo de apoio online. Plataforma chamada Mente Clara. Grupo com mais de 200 membros. Discussões sobre saúde mental, depressão, ansiedade. Mendes pediu acesso aos registros. Começou a investigar outros membros, procurando mais mortes. Encontrou, 6 meses antes, Ricardo Alves. Suicídio por queda do 10º andar. Também era membro do grupo. Mendes conseguiu autorização judicial. Exumou o corpo. Eu estava presente na exumação. Corpo em decomposição avançada, mas ainda analisável. Doutora Lemos examinou. Encontrou. Mesma marca na nuca, preservada mesmo com a decomposição. O congelamento tinha afetado o tecido tão profundamente que a marca permaneceu. 4 vítimas confirmadas. Todas suicídio. Todas com a marca. Todas membros do Mente Clara. Mendes intensificou a investigação. Analisou todas as interações do grupo. Posts, comentários, mensagens privadas, procurando padrões, e encontrou. Todas as vítimas, semanas antes da morte, tinham interagido com o mesmo usuário. Username, Guia MC. Esse usuário oferecia sessões de alívio particulares, chamadas de vídeo individuais, técnicas de relaxamento, meditação guiada, tudo gratuito. As vítimas tinham aceito. Todas tinham feito pelo menos uma sessão com o Guia QMC antes de morrer. Mendes tentou rastrear o usuário. Perfil falso. VPN. Impossível localizar. Mas o perfil ainda estava ativo, ainda oferecendo sessões. Mendes teve uma ideia. Criar perfil falso. Infiltrar o grupo. Marcar sessão com o guia. Ver o que ele fazia. Mas precisava de alguém que entendesse o contexto médico. Alguém que pudesse identificar qualquer coisa estranha. Me pediu para ajudar. Hesitei. Não sou investigadora. Sou técnica de necrópsia. Mas aquelas marcas me incomodavam. 4 pessoas mortas. Todas com a mesma lesão impossível. Aceitei. Criei perfil falso. Ana Silva. Entrei no grupo Mente Clara. Postei sobre ansiedade, insônia, pensamentos ruins. 2 dias depois, recebi mensagem privada. Guia MC. Olá, Ana. Vi seus posts. Sei que está passando por momento difícil. Ofereço sessões de alívio gratuitas.
Técnicas que ajudam muito. Interesse? Respondi que sim. Ele mandou o link para a chamada de vídeo. Plataforma criptografada. Horário, 3 da manhã. Estranhei o horário. Ele explicou. Madrugada é quando a mente está mais receptiva, menos distrações, mais profundo. Aceitei. Mendes instalou equipamento de gravação no meu computador. Ia monitorar tudo em tempo real. Na madrugada de quarta, 3 horas, entrei na chamada. A tela ficou preta por alguns segundos. Depois apareceu um rosto. Homem. Não dava para ver claramente. Câmera escura. Iluminação por trás. Só silhueta. Ana, ele disse. Voz calma, quase hipnótica. Obrigado por confiar em mim. Ele começou. Instruções de respiração. Foco no som da voz dele. Relaxamento progressivo. Eu fingia seguir, mas estava alerta, observando tudo. Depois de 10 minutos, ele mudou. Agora quero que você imagine um lugar frio, muito frio, neve, gelo, tudo branco. Você está caminhando nesse lugar. Continuou descrevendo. Frio intenso, congelante. Sinta o frio na sua pele, começando pela nuca. Um ponto frio, gelado, crescendo, se espalhando. Senti um arrepio. Não por sugestão, por medo. Ele estava tentando induzir algo. Continuei fingindo. O frio está entrando, profundo, até os ossos, até os pensamentos, congelando tudo. Sua voz ficou mais intensa. E quando tudo congela, fica mais fácil, mais calmo, mais simples, fazer o que precisa ser feito. Percebi. Ele estava condicionando, preparando, associando o frio com alívio, com solução, com morte. Ana, você vai dormir agora. E quando acordar, vai lembrar do frio, vai procurar o frio, vai querer o frio de novo. A chamada cortou. Fiquei sozinha na frente da tela preta. Toquei minha nuca. Estava normal, não gelada. Mas senti algo, como se algo tivesse tocado ali, levemente, por um segundo. Liguei para Mendes, contei tudo. Ele tinha gravado. E analisar com psicólogos forenses. Ver se era técnica de hipnose, de condicionamento, de manipulação. Mas aquela marca. Como ele fazia a marca? 2 dias depois, sexta-feira, chegou outro corpo. Fernanda Lima, 32 anos. Suicídio por enforcamento. Membro do Mente Clara. Tinha feito sessão com guia MC 3 dias antes. E tinha a marca. Nuca. Gelada. 5 vítimas. Mendes acelerou. Pediu ordem judicial para derrubar o grupo, bloquear o perfil do guia, prender qualquer informação possível. A plataforma cooperou. Derrubaram o grupo, mas o guia já tinha saído. Perfil deletado. Rastros apagados. Restaram 200 membros sem o grupo. Sem o guia. Mendes alertou todos. Mandou aviso. Cuidado. Se fizeram sessão com guia MC, procurem ajuda. Mas 4 membros não responderam. Mendes foi até as casas deles. 3 estavam bem. 1 não. André Costa. Encontrado morto. Suicídio. Marca na nuca. 6 vítimas. O padrão estava claro. Sessão com o guia. 3 a 4 dias depois, suicídio. Com a marca do congelamento. Mas como? Mendes teorizou. Ele não faz a marca pessoalmente. A marca aparece depois, por conta própria. Não fazia sentido. Marcas não aparecem do nada. Doutora Lemos discordou. A menos que seja reação retardada. Ele faz algo durante a sessão. Algo que só manifesta depois. Mas o quê? Sessão era online. Por vídeo. Sem contato físico. Impossível. Comecei a sentir algo estranho na semana seguinte. Uma sensação na nuca. Como se algo estivesse pressionando. De leve, gelado. Achei que era psicológico. Paranoia da investigação. Mas a sensação piorou. Segundo dia, a pele da minha nuca estava sensível. Doía ao toque. Terceiro dia, olhei no espelho. Tinha uma marca. Pequena, circular. Começando a aparecer. Entrei em pânico. Liguei para a doutora Lemos. Contei. Ela me mandou ir para o IML imediatamente. Fui.
Ela examinou. Media a temperatura. Estava 5 graus abaixo. Está começando, ela disse. O processo de congelamento. Não sei como, mas está acontecendo. De dentro para fora. Mendes chegou correndo. Como isso é possível? Ela só fez uma sessão e foi monitorada. Doutora Lemos não sabia. Pode ser sugestão extrema, hipnose profunda, fazendo o corpo reagir, psicossomático em nível celular. Mas isso não explicava o congelamento real, a cristalização. Mendes me levou para o hospital. Médicos examinaram, fizeram tomografia da região, viram algo, um ponto no tecido subcutâneo, logo abaixo da pele. Algo pequeno, metálico, um dispositivo, minúsculo, do tamanho de um grão de arroz. Como tinha ido parar lá? Não fazia sentido. Eu não tinha saído de casa sozinha desde a sessão, sempre com alguém. Nunca tinha perdido consciência. Médicos decidiram remover. Cirurgia rápida, anestesia local. Extraíram o dispositivo. Parecia um chip ou um implante, com componente de resfriamento. Termoelétrico. Ativado remotamente. Forense analisou. Confirmou. Dispositivo de efeito Peltier. Capaz de gerar frio extremo em área muito pequena. Ativado por sinal. Mas como tinha entrado no meu corpo. Mendes revisou tudo. Meus movimentos, minha rotina. Até que percebeu. Na noite da sessão, depois que desliguei, fui dormir. Sozinha. E na manhã seguinte tinha uma pequena marca no braço. Achei que era picada de mosquito. Não era. Era ponto de injeção. Alguém tinha entrado na minha casa, enquanto eu dormia, injetado o dispositivo. Provavelmente durante o sono induzido pela sessão. Mendes mandou varrer minha casa. Acharam evidência de arrombamento discreto. Porta dos fundos. Tranca forçada e recolocada. Ele tinha entrado fisicamente. Não era só online. Era presencial também. As outras vítimas. Mendes verificou. Todas moravam sozinhas. Todas tinham portas ou janelas com sinais sutis de arrombamento que ninguém tinha notado. Ele escolhia membros vulneráveis. Oferecia sessão. Induzia sono profundo. Entrava fisicamente. Implantava o dispositivo. E dias depois, ativava remotamente. O frio intenso na nuca causava dor extrema. Desespero. Combinado com a depressão prévia e o condicionamento da sessão, levava ao suicídio. Era assassinato. Planejado. Tecnológico. Perverso. Mendes emitiu alerta nacional. Todos os membros do grupo foram contatados. Verificados. 3 tinham o dispositivo. Removidos a tempo, mas o guia sumiu. Nunca foi encontrado. Investigação continua aberta. Eu voltei para o IML. 7 anos viraram 8. A marca na minha nuca cicatrizou. Pequena, circular, para sempre. Agora toda vez que chega corpo com lesão estranha na nuca, eu verifico, escaneio, procuro dispositivos, porque sei que ele ainda está lá fora, procurando novos grupos, novos vulneráveis, novas vítimas. E a marca gelada é a assinatura dele, o jeito dele dizer: eu escolhi você. Eu entrei na sua casa. Eu controlo quando você vai morrer. E ninguém vai perceber até ser tarde demais. 6 vítimas confirmadas. 3 salvas. E quantas outras que nunca vamos saber. Quantos suicídios sem investigação aprofundada. Quantas marcas que ninguém notou. Ele tá lá. Ainda oferecendo sessões de alívio. Ainda prometendo paz. Ainda congelando a vida de pessoas por dentro. Um toque gelado por vez, até não restar nada além do frio e do silêncio. E aí, qual história te deixou mais perturbado? A da represa com água salgada ou a da marca gelada? Comenta aí embaixo. E se você trabalha com IML ou conhece alguém que trabalha, compartilha esse vídeo. Eles vão entender.